Olá a todos, camaradas do segundo ano do ensino médio do Colégio Master. Eu sou o Daniel Ferreira, seu professor de Física, e nessa aula de hoje a gente vai falar sobre as propriedades do potencial elétrico. A gente definiu na aula anterior o que era o potencial elétrico, na frente a 0,5 lá do livro. E agora a gente trata de algumas coisas mais específicas a respeito do potencial elétrico. A gente entra, portanto, na frente a 0,6 do livro de vocês. Frente a 0,6, para quem acompanha pelo livro. Vamos à nossa aula, então, ok? Propriedades do potencial elétrico. Vamos ver o que são essas propriedades e quais são e o que a gente pode destacar aqui. Então, o que acontece? Se você percorrer uma linha de força do campo elétrico no sentido do próprio campo elétrico, o potencial elétrico ao longo desses pontos vai diminuindo, tá bom? Está ilustrado aqui. Talvez como revisão sobre campo elétrico, suponha, por exemplo, uma esfera metálica carregada com carga positiva na condição de equilíbrio eletrostático. O que acontece? Esse conjunto de cargas que está nessa esfera gera linhas de força de campo elétrico, que são perpendiculares à superfície, como a carga é positiva, divergem da estrutura da esfera, tá bom? Então, essa linha representada aqui seria uma das linhas de força do campo, gerado, por exemplo, por alguma carga, etc. Nesse caso, ela está meio curva assim, porque é uma linha característica. Mas é isso. Então, essa linha, ela é, na verdade, resultado de alguma carga que gerou essas linhas de força de campo e é uma linha isolada, porque, na verdade, são várias e tal. Você pode ter, de fato, uma linha de campo isolado, numa condição experimental e etc. Só para revisar o que era o campo elétrico e linhas de força do campo elétrico. O que a gente está dizendo agora sobre as propriedades do potencial elétrico, que a gente definiu na aula anterior, potencial V, uma grandeza, de novo revisando um pouquinho, o potencial que a gente usa a letra V é definido como a constante de permissividade do meio, isso não é equação, né? Porque depende do meio, vezes a carga dividido pela distância. Então você descobre o potencial elétrico em pontos distantes dessa carga, certo? E o potencial, de novo, é uma grandeza de natureza escalar. Então, o que acontece? Se você percorrer uma linha de força do campo elétrico, como essa aqui, por exemplo, você está no ponto A, foi para o ponto B e para o ponto C. No mesmo sentido do campo, que é o sentido dessa seta, quem gerou essa linha de força do campo elétrico foi um conjunto de cargas positivas. O que acontece? O potencial elétrico ao longo desses pontos vai diminuindo, ou seja, o potencial aqui mais próximo da carga que gerou, que não está ilustrado aqui, tem um valor, vai ser menor em B, vai ser menor em C e vai diminuindo, porque ele cai com o inverso da distância. Então, significa, lá na expressão dava para ver isso, ó, potencial V é igual a KQ dividido pela distância. Então, quanto mais você está dividindo, ó, V a distância, ele é inversamente proporcional à distância. Então, quanto maior a distância, menor o potencial. Quanto menor a distância, maior o potencial, tá bom? Então, com base nisso, a gente pode afirmar nessa ilustração aqui que o potencial no ponto A é maior do que o potencial no ponto B e o potencial no ponto B é maior que o potencial no ponto C e assim por diante. Você pode ir até o infinito. Acontece que em todo movimento espontâneo de cargas elétricas no campo elétrico, a energia potencial elétrica vai diminuir, tá bom? Lembre-se disso. Em todo movimento espontâneo de cargas elétricas num campo elétrico, a energia potencial elétrica vai diminuir, tá bom? Porque a carga vai andar sempre no sentido do campo, certo? É isso que acontece também num condutor. É aplicado um campo externo, no caso de um fio, quando a gente estiver estudando corrente elétrica, no caso de um fio elétrico, é criado um campo na superfície externa do condutor, e é isso que faz com que os elétrons viajem, ou as cargas, portadores de carga viajem no condutor, tá bom? Mesmo que com a velocidade baixa, etc. Isso a gente trata quando estiver estudando corrente elétrica. Como é que eu faço para deslocar uma carga contra o campo? Aí eu tenho que realizar um trabalho, tá bom? Isso vai ser explorado também. Mas lembre-se disso. Em todo movimento espontâneo de cargas elétricas num campo elétrico, a energia potencial elétrica vai diminuindo. Beleza? Outra coisa, cargas elétricas positivas,
que são abandonadas em repouso dentro de um campo elétrico e estão sujeitas apenas à ação da força elétrica, vão se deslocar espontaneamente para pontos de menor potencial, certo? Como está ilustrado aqui, ó. Então você pegou uma carga positiva, por exemplo, e soltou no, que é o caso aqui. Pegou uma carga positiva, soltou no ponto A, ela vai se deslocar até o ponto B, certo? Espontaneamente. E vai para uma região de menor potencial. Então, matematicamente, a gente pode dizer isso aqui, ó. Para uma carga positiva, e um potencial no ponto A maior que o potencial no ponto B, isso vai implicar uma energia potencial maior no ponto A e uma energia menor no ponto B, energia potencial no ponto B, tá bom? Ele vai para uma região de menor potencial, de energia potencial menor e também de menor potencial, certo? O que acontece para ocorrer o contrário, para você deslocar uma carga no sentido contrário? Então, para uma carga ainda maior do que zero, menor do que zero nesse caso, faltou colocar um menos aqui, né? Para uma carga menor do que zero, você vai deslocar a carga de um potencial menor para um potencial maior, certo? O potencial ali naquela região vai ser menor e no ponto B maior. Está escrito aqui a ilustração da segunda figura. Cargas elétricas negativas que são abandonadas em repouso no campo elétrico estão sujeitas apenas à força elétrica e deslocam-se espontaneamente para pontos de maior potencial elétrico. Então, carga positiva acontece uma coisa, com carga negativa acontece uma coisa distinta, tá bom? Então, cargas positivas abandonadas, você chegou e colocou ela lá em repouso, nas linhas de força do campo elétrico. E essa carga está sujeita apenas à força elétrica, o que vai acontecer com a carga positiva? Ela vai de uma região de maior potencial para uma de menor. No caso de uma carga negativa, ela vai de uma região de menor potencial para uma de maior potencial, tá bom? As energias potenciais, vejam que não mudam aqui, certo? A energia potencial é maior ali, nesse caso vai ser maior aqui, porque era o potencial que tinha acumulado na carga, e será menor no ponto A. A energia potencial da carga, que é a potencialidade dela. A energia potencial é a energia que pode vir a ser alguma coisa, ela pode se tornar energia cinética e etc. Beleza? Superfícies equipotenciais, isso aqui é importante, tá bom? Eu trouxe hoje, inclusive, um simulador para vocês para tratar disso. O que são essas superfícies equipotenciais? São as superfícies de um campo elétrico que possuem o mesmo potencial, por isso que chamam equipotenciais, que são superfícies que estão ao mesmo potencial. Por que a figura aqui talvez não ilustre exatamente a realidade da coisa? Porque aqui é um corte, tá bom? Um corte transversal. Aqui você tem uma carga positiva, certo? No centro, esférica, e o campo, as equipotenciais são camadas esféricas em volta dela. O que a gente fez aqui, ó, foi um corte transversal para você olhar, como se você cortasse uma cebola e olhasse assim. Cada camada da cebola, isso é uma analogia evidentemente, representaria, no caso da cebola, um equipotencial. Você teria a carga no centro da cebola lá esféricazinha, corta a cebola, você olha, tem várias camadas, né? Cada camada representaria, na nossa analogia, um equipotencial. Então, nessa linha você tem um valor de potencial, aqui você tem outro, aqui tem outro, e em cima dessa linha o potencial tem sempre o mesmo valor, porque está sempre a mesma distância. Trata-se de como a carga está no centro, são círculos aqui, ó, concêntricos, que têm o mesmo centro. Logo, em cima de cada linha, por exemplo, em cima desse primeiro círculo, o potencial vale A, VA. Da segunda, VB, da terceira, VC, e assim por diante. Tá bom? Para falar de equipotenciais, eu trouxe um simulador um simulador de física para vocês. Esse não é do FET, é um outro simulador, mas eu vou mostrar para vocês. Vou aproveitar para revisar um pouco de campo elétrico e falar também das equipotenciais. Lá a gente pode representar de alguma maneira as equipotenciais. Então vou mudar de cena aqui rapidinho, só para a gente dar uma olhada nesse simulador. Então o que acontece? Aqui eu tenho uma carga pontiforme, você pode trocar, vamos com a carga pontiforme inicialmente. E vamos colocar o movimento ideal dos elétrons. O ângulo vou deixar esse, 3D. Isso aqui,
não está representado as linhas de força, mas isso aqui, o que eu estou representando inicialmente, é o campo elétrico para uma carga negativa, tá bom? Agora é positivo, inverti o sinal. É só para mostrar que o campo elétrico, as linhas de força do campo elétrico divergem, elas estão representadas por esse ponto. Se você jogasse limalha de ferro, que foi o que fizeram experimentalmente para descobrir, você vai ver que são linhas. Essas bolinhas fazem linhas divergindo dessa esfera aí, tá bom? Como se fosse um porco-espinho. Isso no caso de uma carga positiva, certo? Se a carga for positiva, você tem um campo, ela faz um campo em volta dela que tem essa natureza de divergir. Se eu inverto para uma carga negativa, o campo converge para a carga, uma carga pontual negativa. Mas o que eu quero mostrar para vocês são as equipotenciais que se formam em volta dessa esfera. Veja que o campo ocupa uma região em volta, né, dessa carga, todo o espaço tridimensional. O que eu quero deixar claro é que as equipotenciais são superfícies esféricas em volta da carga, tá bom? Como a analogia da cebola me pareceu muito boa por isso. Vou trocar aqui, ó, pelas equipotenciais. Estariam aqui as superfícies num corte. Isso em 2 dimensões, está em 2D aqui. Então, para uma carga positiva, você teria isso. Em 3 dimensões, seriam assim, ó, esferinhas, uma esferinha dentro da outra, tá bom? Onde cada casca esférica, em cada casca esférica, na mais próxima você tem um potencial, na mais externa outra e assim por diante. Por isso que são chamadas de equipotencial, mais uma vez. Beleza? Aqui a gente pode explorar as equipotenciais para outros conjuntos de carga, por exemplo, um par de cargas pontuais. Seria isso, tá bom? 2 cargas pontuais positivas ou negativas. Vamos ver como daria para ver isso em 3 dimensões. Não tem a representação 3D. No X e no Y, vamos ver para um dipolo. Dipolo é uma carga negativa e outra positiva. As equipotenciais seriam dessa maneira. Para uma linha infinita de cargas, a equipotencial estaria assim, ó. Tá bom? Isso aqui é uma linha suposta infinita, você colocou cargas nessa linha. É isso. Par de linhas infinitas. Olhando assim, nesse eixo, não se vê as equipotenciais, mas se você olha assim, então ali, ó. E cada linha dessas tem um valor de potencial. Aqui o potencial tem o mesmo valor, em cima dessa linha, na outra tem outra, e assim, tal. E assim por diante, até as mais externas. Vamos olhar outras configurações de polo de linhas. Significa uma linha positiva e outra negativa. Vamos colocar o campo, né? Campo elétrico. Voltando para os equipotenciais. Aqui não aparecem as equipotenciais. Para uma placa condutora, as equipotenciais aparecem ali, ó, tá bom? Distantes dela. Para uma placa carregada, tá aí. Aparece de lado aqui. Essas são as superfícies equipotenciais. Tudo bem? Você pode explorar várias coisas aqui, ó. Vetores do campo elétrico. Então, isso, portanto, tem cargas negativas, já que o campo elétrico converge para a placa. Se eu inverter, o campo aponta para fora. Tá, certo? Vamos olhar o caso de um dipolo. Aí, como é que é o campo, as linhas de força do campo elétrico de um dipolo. Tá bom? E por último, para uma carga pontiforme, carga negativa, carga positiva diverge. Essas setinhas são as chamadas linhas de força do campo elétrico. Mas o campo em si, ó, a gente representa, vou chamar de movimento ideal, assim, ó. Aí, o que a gente faz é mapear essa divergênciazinha aqui que a gente chama de campo elétrico. E quando eu mapeio, eu tenho força, linhas de força, ó, do campo elétrico. As linhas de força são melhor exploradas assim, na verdade. Aquilo lá são vetorizinhos do campo elétrico mesmo. Isso aqui, ó. Vetorizinhos que representam as direções do campo elétrico. Eu posso representar com linhas de força. E posso inverter carga positiva ou negativa. Vamos olhar isso para um dipolo.
para uma linha de carga infinita. É assim que tá as linhas de força do campo elétrico, no caso de uma carga infinita, tá bom? Mas o que eu queria explorar de fato com vocês nesse simulador era as equipotenciais, certo? Superfícies equipotenciais, que são isso aqui, ó. No caso de uma carga, de uma linha carregada infinita, ó, como é que é a equipotencial em volta dela. Vamos inverter para ver se muda a cor. Ok, vamos voltar para a cena da nossa aula então. Voltando aqui, voltando à vaca fria, vamos tratar novamente das nossas equipotenciais. Então deu para entender o que são essas superfícies equipotenciais. Você tem uma carga, que pode ser uma linha de cargas, pode ser uma carga pontual. O que ocorre é que quase que a maioria dos nossos problemas tratarão de esferas ou cargas pontuais, pontiformes. O simulador explora um pouco mais as possibilidades. Mas está aqui, ó. As superfícies equipotenciais são superfícies de um campo elétrico que possuem o mesmo potencial elétrico, tá bom? Que foi o que eu disse infinitas vezes. O que acontece? Se você traça linhas do campo elétrico em várias regiões aqui, ó, você tem as superfícies equipotenciais representadas pelas linhas pontilhadas. Você tem que o potencial em A é maior que o potencial em B, o potencial em B é maior que o potencial em C, o potencial em C é maior que o potencial em D, e assim por diante. As equipotenciais estão representadas aqui, ó. Aqui estão representadas as linhas de força do campo elétrico, por exemplo. No caso de um campo elétrico uniforme entre duas placas, uma placa com carga positiva e outra negativa. Aí você teria um campo dessa maneira aqui, ó. Está representado aqui com linhas paralelas e retinhas. As equipotenciais aparecem assim, ó. Tá bom? Onde o potencial aqui é mais forte, menos intenso e assim vai. Esse é o caso de uma carga pontiforme e aqui para o campo elétrico uniforme. E então representadas nessa figura as linhas de força, ali na figura 1, as linhas de força são perpendiculares às equipotenciais em todos os pontos. Ó. Então a linha de força faz 90 graus aqui no caso do campo uniforme também, tá bom? A diferença de potencial no campo elétrico uniforme é outra propriedade que a gente vai tratar. Então já foram algumas coisas, já tratamos de equipotencial. Começamos a falar de como se comporta o potencial ao longo da linha do campo, linha de força do campo. Falamos da equipotencial e vamos falar agora da diferença de potencial elétrico, tá bom? Diferença de potencial no campo elétrico. Diferença já vem, uma coisa menos a outra, você vai fazer uma diferença. Então o que acontece? Um campo elétrico é uniforme, ou seja, constante, quando em qualquer ponto o vetor campo elétrico E tem a mesma intensidade, tá bom? A gente só está dizendo que ele é constante. Outras coisas também são necessárias. Um campo elétrico é uniforme quando em qualquer ponto o vetor campo elétrico E, com uma setinha em cima que é um vetor, tem a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido, tá bom? Isso que caracteriza um vetor campo elétrico constante. Uma maneira fácil de visualizá-lo é utilizando as linhas de força, que a gente representa assim. Ó. Nesse caso, as linhas de força são retas paralelas, igualmente espaçadas e orientadas no mesmo sentido. Então, eu represento um campo elétrico uniforme dessa maneira. Vamos ver como é que é a diferença de potencial num campo elétrico uniforme. Então, traçando duas retas equipotenciais, que são essas daqui, ó, pam, pam. Aqui tem um condutor, certo? Desse lado não aparece, com cargas positivas e aqui negativas. Por exemplo, duas placas, que gerou essas linhas de força de um lado para o outro. Supondo que a borda está muito longe, você está analisando no centro, onde de fato as linhas do campo são retas paralelas, apontando na mesma direção. Então, se você traçar duas equipotenciais V1 e V2, e lembre-se de que a equipotencial é perpendicular sempre à linha de força, a gente vai ter essa configuração. Agora a gente vai abandonar uma carga de prova Q0 sobre a superfície equipotencial V1. Não importa se é ali, aqui ou aqui. Vai ser sobre a linha V1. Você escolhe qualquer lugar. Ocorre que a força elétrica F, existe uma força elétrica aqui, que atua sobre a carga de prova Q, realizará, portanto, um trabalho sobre ela. Lembra que trabalho é força vezes deslocamento, vai mover essa carga, levando essa carga do ponto A para o ponto B. Está ilustrado aqui, ó. Isso tudo que eu estou dizendo.
Então, o que acontece? Você pegou uma carguinha de prova positiva, colocou sobre a linha de potencial 1. O que vai acontecer? A força elétrica vai realizar um trabalho e deslocar essa carga até o ponto B. Lembrando que a intensidade da força elétrica é dada pela expressão, pode ser escrita dessa maneira, pela lei de Coulomb, ou substituindo a expressão do campo na lei de Coulomb, você escreve que a força elétrica é a carguinha de prova vezes o campo elétrico. Ocorre que eu preciso de uma expressão para calcular esse trabalho, né, que foi realizado. Então, como o campo elétrico é uniforme, ocorre que a força elétrica vai ser constante, tá bom? Porque o valor da carga é constante, e se o campo é uniforme, uma constante vezes uma constante dá outra constante. Beleza. Como o campo elétrico é uniforme, a força elétrica vai ser constante. Ponto. O trabalho de uma força constante é dado pela expressão, se o trabalho for de uma força, senão, se a força for variável, aí complica mais um pouco. Mas o trabalho realizado por uma força constante pode ser escrito dessa maneira aqui, ó. A gente usa uma letra tal do grego. Então, o trabalho para me deslocar uma carga de um ponto A a um ponto B é igual a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a aplicação da força e entre a força e o deslocamento, tá bom? Nesse caso, a gente vai considerar que a força é paralela à superfície, ou que o deslocamento da carga não está inclinado da força, tá bom? Significa que o ângulo entre a força e o deslocamento é zero. Se esse ângulo é zero, cosseno de zero vale quanto? Vale 1. Então você vai ter que trabalhar força vezes deslocamento para θ igual a zero. Beleza? O lance está ilustrado aqui. O deslocamento é paralelo à linha de força, portanto o ângulo entre eles é zero. Ocorre que você vai poder, sobrando que trabalho é força vezes deslocamento, você pode escrever que o trabalho realizado pela força elétrica pode ser calculado pela expressão, se você calcular o deslocamento do ponto A ao ponto B, um ponto menos o outro, você vai descobrir esse deslocamento aqui, tá bom? Então você pode escrever o potencial elétrico como sendo a carga Q, porque é força vezes campo ali, na verdade. Então você está substituindo essa força vezes o campo. Tá bom? E campo é carga dividido. Campo pode ser campo. Uma das maneiras de escrever campo é carga constante, carga módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. Mas não foi isso que foi feito aqui. O que ele está dizendo é que eu posso escrever o trabalho dessa maneira, tá bom? Dada a diferença de potencial nessa região aqui. Então, de novo, mais uma vez, para ficar melhor. O trabalho realizado pela força elétrica pode ser calculado por essa expressão também. Carga vezes a diferença de potencial. E a gente usa o termo U para a diferença de potencial U. Então, potencial V1 menos V2 pode ser usada a letra U para representar, tá bom? Essa expressão aqui pode ser demonstrada de outra maneira. Ela não vem diretamente dali, não, tá bom? Não foi demonstrada aqui pelo livro. Por isso a minha confusão inicial para saber de onde saiu isso. Isso a gente faz por meio de energia potencial. Pode ser que o livro aborde mais para frente. Então, se eu igualar, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero igualar essa expressão com essa, tá bom? Com essa de cima. Então, eu tenho uma expressão para o trabalho que relaciona o trabalho com força e tenho uma expressão para o trabalho que relaciona carga e diferença de potencial. Se eu igualar as duas expressões para o trabalho, força vezes deslocamento com carga vezes potencial, eu vou ter isso aqui, ó, força vezes deslocamento, carga vezes potencial. E substituindo a força, que é carga vezes campo, eu posso obter uma expressão nova para o campo elétrico. É isso que é uma das propriedades do potencial também, que ele pode ser escrito em termos do campo. Então, se eu passo a carga dividindo, ela corta. E se eu passo deixo D aqui desse lado, eu tenho uma outra expressão que relaciona campo, esse deslocamento e a diferença de potencial. Então, o que acontece? Dessa expressão, a gente pode ter uma outra unidade de campo elétrico, que seria o volt por metro. Então, o campo elétrico pode ser escrito também tanto em Newton por Coulomb como em volt por metro. E essas coisas se relacionam. Uma coisa que é importante é que para você não se esquecer de que o trabalho é uma força conservativa. Isso significa
que ele independe da trajetória que escolheu para a carga, tá bom? Ele vai depender do ponto final e ponto inicial. Isso significa dizer que ele é conservativo. Essa distância D a distância D é entre duas superfícies equipotenciais, tá bom? Esse D aqui, ó, é a distância entre as duas superfícies equipotenciais, sempre. V1 e V2, e não a distância entre os pontos A e B, mas sim as distâncias entre as superfícies equipotenciais. Beleza? Vamos resolver, portanto, um exemplo para internalizar melhor essas coisas. Com respeito a algumas equações, o livro de vocês prefere trazer a equação já pronta, ao invés de trazer a demonstração. Por isso, talvez esse tom das equações virem prontas. Por exemplo, aquela equação com a diferença de potencial, ela deveria ser demonstrada por meio da energia potencial, etc., para chegar naquela expressão. Mas dá para a gente resolver nossos problemas por aqui, por esse caminho também. Eu já estou terminando, vamos resolver só um exemplo. Esse exemplo está lá no livro de vocês. Um exemplo da UDESC de Santa Catarina, diz assim, ó. Um capacitor produz um campo elétrico uniforme entre as placas A e B. Capacitor, ele é usado para armazenar a carga, e você tem placas num capacitor, tá bom? E é gerado um campo elétrico entre elas. Eu tenho um simulador também de física, quando a gente estiver estudando capacitores, eu mostro para vocês. Então você aplica uma diferença de potencial, aí você vai acumular cargas numas plaquinhas. Mas vamos lá. Então diz assim, ó. Um capacitor produz um capacitor de placas paralelas, né? Um capacitor produz um campo elétrico uniforme entre as placas A e B, tá bom? Então foi acumulada a carga ali, de módulo igual a 11.250 Newton por Coulomb. Esse é o campo elétrico, orientado de A para B. Portanto, essa placa positiva e essa negativa. A distância entre as placas é de 50 milímetros. Ponto. Um elétron de massa 9,0 vezes 10 a menos 31 kg é lançada da placa A. Então, lançou um elétron de A da placa A no sentido da placa B, paralelamente ao campo elétrico. Tá bom? Então, paralelo ao campo é lançada uma carguinha que tem aquela massa. Com a velocidade inicial de 2,0 vezes 10 a 7 metros por segundo. E pede para você calcular a velocidade do elétron no instante em que ele atinge a outra placa aqui, tá bom? Despreze as ações gravitacionais, já que o elétron tem uma massa, teria um pezinho gravitacional, uma força-peso jogando ele para baixo, né? Então desconsidere isso e considere que a carga do elétron vale menos 1,6 vezes 10 a menos 9 coulombs. Então como é que eu faço para resolver esse tipo de problema? Está aqui ilustrada a situação. Linhas de campo elétrico, carga está negativa e a força elétrica vai aparecer jogando a carga para a placa positiva. Então essa velocidade ela vai diminuindo com o tempo. Quando ela atingir, quando a carga que é negativa, por isso a força aparece para lá, nela, quando a carga atingir a placa B, ela vai ter uma velocidade menor do que a velocidade quando ela foi lançada, tá bom? Dá até para ver ali, ó, velocidade B. O que a gente vai usar? A expressão justamente da diferença de potencial. A diferença de potencial é campo. Primeiro eu vou usar a diferença de potencial. Dá para calcular o trabalho e do trabalho dá para jogar na expressão do teorema trabalho-energia cinética. Aqui o livro está supondo que vocês já viram isso em algum momento, nem que seja lá no primeiro ano. Teorema trabalho-energia cinética, que eu lembro que a gente viu no primeiro ano. Então, o que acontece? Da expressão da DDP, diferença de potencial, a gente tem que a DDP é igual ao campo elétrico vezes a distância, certo? Ele me deu o campo, 11.250, e a distância é 50 milímetros, passando para metros, 0,05 metros. Se você multiplicar esse número por esse, você vai descobrir que a diferença de potencial entre as placas é de 562,5 volts por metro. Guarda essa expressão aqui. Vamos calcular o trabalho. Para do trabalho eu usar a expressão do trabalho e energia cinética, e via energia cinética eu consigo encontrar a velocidade, porque na expressão da energia cinética eu tenho um termo de velocidade final lá, e eu posso encontrar a velocidade com que a carga negativa atinge a placa B. Então o trabalho vai ser menos que, porque a carga é negativa vezes o potencial, então vai ficar 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs vezes esse valor aqui, tá bom?
vezes o 562,5, que é o diferente de potencial. Então, fazendo essa multiplicação, ele esqueceu de colocar o menos aqui, mas dá menos 9 vezes 10 a menos 17 joules. Esse é o trabalho que vai ser realizado pela força elétrica. Então, por que esse trabalho está negativo? Porque a força se opõe ao movimento da carga ali. Então, ele tende a parar a carga. Então, o teorema do trabalho e energia cinética relaciona trabalho e energia cinética. Por isso que é chamado teorema trabalho e energia cinética, porque existe uma relação entre trabalho e energia cinética. Então, trabalho para me deslocar uma carga de um ponto A a um ponto B é igual à variação da energia cinética. Energia cinética no ponto B menos energia cinética no ponto A. E energia cinética é 1 meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Então, tenho que escrever isso para o ponto B e para o ponto A. Como a massa é igual para todos, ela foi posta em evidência aqui. Então, basta substituir o que você tem. Ele deu a velocidade inicial, que é a velocidade que a carguinha tinha em A, e você tem a massa. Pronto, só substituir. Vai ficar 9 vezes 10 a menos 31 kg dividido por 2. VB ao quadrado é o que você quer encontrar, menos a velocidade inicial ao quadrado. Quando você botar a velocidade inicial, que era essa aqui ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, 10 a sétima ao quadrado dá 10 a 14. Beleza. Você precisa encontrar VB, certo? Lembrando que você tem o trabalho ali, ó. O trabalho vai ser substituído aqui. Menos 9 vezes 10 a menos 17. Então, resolvendo 10 a menos 31 passou dividindo. Ele dividiu aqui primeiro. 9 dividido por 2 dá 4,5. E passou esse 9 menos 31 dividindo. 9 vezes 10 a menos 31. Que veio, na verdade, já dividido por 2. Beleza. Lembra que você quer isolar o VB. Dividindo esse número por esse. Se você fizer aí na sua calculadora rapidão, você vai obter menos 2 vezes 10 a 14. Esse outro que está subtraindo passa somando, foi o que aconteceu com ele. Somando esses dois números, você pode conservar aqui, ó, 10 a 14 com 10 a 14 e fazer 2 menos 4, certo? 4 menos 2, melhor dizendo, vai dar 2. 10 a 14 conservado. Só que você quer o VB e não o VB ao quadrado. Então, o inverso da potência é a raiz, você tem que tirar a raiz desse número. Raiz de 2 é irracional, né? Aproximadamente 1,4. E raiz de 10 a menos 7 é só resolver aqui no expoente. Tirar a raiz da potência aqui. Vai dar a mesma coisa que você dividir 14 por 2. Então, a velocidade da carga negativa ao atingir a placa B é de 1,4 vezes 10 a 7 metros por segundo, portanto menor, já que ela foi desacelerada pela força aqui, tá bom? Foi contrária ao movimento. Então, uma aula de natureza teórica. Obrigado pela sua atenção, bons estudos e fiquem em casa se puderem. Forte abraço a todos e até a próxima aula.